Olá amigos inscritos do nosso Habitat Brasileiro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha, quem assistiu o nosso vídeo sobre Caladiums deve se lembrar que a gente colocou algumas sementinhas para germinar dentro dessa estufinha. E aí, será que tanto tempo depois como elas estão? Será que elas germinaram? Pois hoje nós vamos abrir isso daqui e vamos replantar os nossos seedlings de Caladium. Olha, é a primeira vez que eu estou semeando Caladiums aqui na nossa coleção. Por ironia do destino, essas daqui são sementes do primeiro Caladium que eu tive na minha vida. Uma planta muito querida. E bom, eu vou abrir agora sem mais mistérios e a gente vai ver como eles estão. Olha só. Essa aqui foi uma surpresa, um misto de emoções. Na verdade, eu esperava que elas estivessem maiores. Elas estão meio esbranquiçadas aqui, eu não sei porquê. Não sei se elas pegaram uma luminosidade maior ou se porque os Caladiums aqui na minha região agora estão começando a entrar em dormência. Fato é que eu acho que já passou da hora de tirar todos esses seedlings daqui e movê-los para um vaso comunitário. Eles estão bem pequenos ainda, então não há necessidade nenhuma de passar isso para o vaso individual, todos eles vão para o vaso comunitário. Para fazer esse vaso comunitário eu separei aqui, olha, um vaso cuia padrão que eu uso aqui na minha coleção. Um vaso que horizontalmente vai conseguir comportar vários Caladiums e vai também ter aí uma boa quantidade de substrato para que eles enraizem e se desenvolvam para a próxima estação. Conforme eles forem crescendo, a gente vai separando e passando para os vasinhos maiores. Aqui no meu misturador de substratos aqui, olha, a gente tem a fibra de coco em pó. Nós temos a casca de pinos em floco aqui, ó. A gente falou sobre esse material aqui no nosso vídeo de begônias. A casca de arroz carbonizada e a vermiculita, que vai entrar nessa mistura aqui e depois também vai servir para a gente fazer um acabamento. Eu vou misturar todo esse substrato aqui. Olha, um substrato bem leve, bem bonito. E aqui agora, olha, eu vou misturar um pouquinho do adubo para plantio. Esse adubo aqui que a gente usa em todos os nossos vídeos, ó. Eu vou colocar um pouquinho aqui, nada em exagero, para a gente não sobrecarregar essas plantinhas. Até porque, olha, como eu falei para vocês, elas estão voltando para o período de dormência. No período de dormência, elas não vão aproveitar nada de nutriente do solo, elas estão descansando, né? Então a gente vai colocar bem pouquinho mesmo, para que quando elas despertem, elas ainda tenham esses nutrientes disponíveis no substrato. Mas vai passar muito tempo, esses nutrientes vão sendo diluídos aí. Primeira coisa, a rega para os Caladiums em dormência, ela é reduzida, ela é bastante reduzida. Depois que esse adubo que a gente mistura no substrato, ele vai maturando, ele vai reagindo, ele vai sendo processado aqui junto com toda essa matéria orgânica que a gente mistura no substrato para os nossos Caladiums. Então não tem problema nenhum você adubar dessa forma no substrato agora durante o período de dormência, porque eles simplesmente vão cessar aí o processo vegetativo e vão deixar de absorver esses nutrientes. Quando eles voltarem, todos esses nutrientes vão estar disponíveis para eles aqui de forma processada dentro desse substrato. Ó, tá aqui, a gente bate um pouquinho para assentar, vamos cobrir com o resto, porque isso daqui vai descer um pouquinho ainda. Aproveitar esse substrato todinho aqui, ó. Cacilda tendo um pouco de dificuldades para gravar,
Mas tá tudo certo, ó. Nosso vaso tá prontinho aqui. E agora eu vou tirar as mudinhas aqui com muito cuidado. É a primeira vez que eu faço isso, então eu não sei como que tá esse enraizamento aqui. A gente vai tirar, vou tentar tirar com a mão. Se eu tiver alguma dificuldade eu vou buscar ali uma pinça, alguma ferramentinha para auxiliar a gente nesse processo aqui. Eu vou pegar esse caladinho aqui, ó, pra gente ver como que ele tá. Tá vendo, ó? Parece que tem um bulbinho aqui. A raizinha tá bem longa, ó. Então tá bem bonitinho mesmo. Só as folhas que estão esbranquiçadas aqui, eu não sei o motivo. Mas as folhas novas estão saindo normaisinhas aqui, ó. Então aqui a gente vai repetir esse processo. Nós vamos tirar um por um, plantar todos eles nesse vaso aqui. E aí a gente volta para falar mais sobre eles. Olha aqui a quantidade de raiz. As folhinhas não estão muito bonitas, não. Mas o sistema radicular delas está muito bonito. É porque agora, como eu disse, elas estão começando a entrar em dormência. Olha essa aqui, ó. Parece que partiu, ó, e ficou só o bulbo. A gente planta o bulbo aqui também, ó. Agora elas estão começando a entrar em dormência. Talvez seja essa a razão pela qual as folhas estão branquiçadas e feias assim, porque esse caladium ele nem é branco não, tá? Esse caladium ele é verde com pintas rosas, ele é muito bonito inclusive, e os caladiums, assim, quando eles são bebês, né, são apenas seedlings, os caladiums não são coloridos, eles vão colorindo conforme eles vão crescendo depois. Aqui a gente já plantou todos os nossos caladiums. Eu vou dar uma borrifada aqui, ó, só pra gente assentar um pouco esse substrato. Bom, como na verdade eles vão perder as folhas aqui, a gente tem que se preocupar em preservar mesmo esse sistema radicular, porque eles vão continuar se desenvolvendo mesmo durante a dormência. Para isso, eu vou cobrir aqui um pouco desse substrato, porque muitas dessas raizinhas aqui ficaram expostas. Então eu vou vir com a vermiculita, é uma vermiculita bem fininha, ó. E eu vou tentando preencher aqui o espaço entre elas. Algumas vão ficar enterradas e depois com a rega ou com o borrifador a gente vai tentar liberar aqui as folhas. A vermiculita é aquela história que eu falo sempre nos nossos vídeos. Ela retém a umidade, tá? É um material mineral inerte, ou seja, ele não tem nutrientes para a planta, ele não vai influenciar no balanço desse substrato, mas ele vai ajudar a reter essa umidade aqui. Quando a vermiculita retém essa umidade, esses grãozinhos eles chupam a água. Então eles se encharcam, né? Eles se umedecem e com isso eles tiram essa água do pé da planta. Então a planta vai ter essa umidade disponível para ela dentro dos grãos da vermiculita, porém não vai ficar encharcada. Esse é o grande barato. Porque às vezes o pessoal que está começando, eles não entendem muito esse paradoxo, né, da umidade, né? Se o material retém umidade, como assim que evita que a planta fique encharcada? Se retém umidade, ele não vai deixar o substrato úmido. Úmido é uma coisa, encharcado é outra. A umidade ela está disponível para a planta de diversas formas. O ideal é que a umidade esteja disponível para as raízes da sua planta através da evaporação. Porque se ela está molhada, se ela está ensopada, se ela está imersa na água, essas raízes vão sofrer porque elas não estão respirando. Então elas vão ter inclusive mais dificuldade de absorver essa umidade, exceto que elas sejam plantas aquáticas, plantas palustres,
que são acostumadas a ficar com a raiz dentro da água. Não é o caso dos nossos caladiums aqui. Então a vermiculita, ela vai ajudar a fazer essa cobertura protetora aqui para as raizinhas que ficaram expostas, vai ajudar a reter a umidade na superfície do vaso sem encharcar a planta, que é o grande barato da vermiculita. E bom, é isso, a gente vai ter aqui os nossos caladiums com um bom substrato, uma boa quantidade de umidade disponível para eles, e vão poder desenvolver aqui até o estágio em que eles possam ser passados para um vaso, eu não vou nem dizer individual, porque isso aqui a gente vai fazer no seguinte, ó. A gente está com um vaso coletivo aqui, estão todas as nossas mudas aqui. Eles vão se desenvolvendo com o tempo. Então, conforme eles vão crescendo, a gente pode passar aí um vaso para 3 mudinhas, até você chegar no vaso individual, aí você já está com uma planta quase que totalmente formada, né? A gente vai quebrando isso daqui. Começa com um vaso comunitário cheio de mudinhas, depois a gente vai raleando isso. Aí a gente passa para 2 vasos, metade, metade, depois para 3 vasos e vai dividindo essas plantas conforme elas vão crescendo. Tem planta que cresce mais rápido, né? Por exemplo, as hortaliças, a gente faz isso muito mais rápido. Mas plantas como os caladiums, as bromélias, que levam um pouco mais de tempo para chegar aí ao ápice da vida adulta, a gente vai fazendo essa divisão aí dos vasos coletivos gradualmente. Por quê? Se você colocar uma planta muito pequena como essa, sozinha, num vaso grande, ela provavelmente vai ter muito mais umidade disponível do que ela é capaz de absorver. E isso vai torná-la suscetível a uma série de doenças, inclusive ao ataque de pragas também, porque conforme a sua planta enfraquece, ela vai ficando suscetível às pragas. E aí pode aparecer pulgão, cochonilha, e eles vão acabar com as suas plantas, especialmente plantas jovens como essas, né? Que não tem uma defesa tão grande assim contra esse tipo de praga. Agora nós vamos acompanhar o desenvolvimento dos nossos caladiums aqui em todas as redes sociais do Habitat Brasileiro, também aqui no nosso canal do YouTube. Queria agradecer aí, ó, o meu amigo Yuiti por ter me mandado esse lindo caladium sororium, olha que coisa mais bonitinha. E também a minha amiga Cris Strauss por ter me mandado tantos caladiums lindos o ano passado. Olha esse daqui, também é da Cris, tá? Obrigado, Cris. Obrigado a todos os membros do nosso grupo do Habitat Brasileiro por fazer os meus dias mais felizes. Eu vou deixando vocês por aqui. Muito obrigado pelo carinho e a confiança de sempre. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Olha, para fechar o nosso vídeo, uma atualização aqui dos nossos caladiums, olha. 2 semanas depois da gente ter gravado esse replantio aí, olha como eles estão bonitinhos. Esse daqui já tá querendo ficar colorido, ó. Tão lindos, 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 ó. Vamos acompanhar o desenvolvimento deles e eu vou mantendo vocês informados aqui no nosso canal ou em todas as redes sociais do Habitat Brasileiro.